Amigos, estamos vivendo os tempos da comunicação. Todo dia é dia de comunicar, todo dia é dia de abraçar, todo dia é dia de cumprimentar, de ajudar as pessoas, conviver com as pessoas do bem, para que a gente cresça cada dia mais intelectualmente em todos os sentidos. Quero convidar você para ouvir a gente acessando grupomundial.com.br. Ali estamos nós, com a Rádio Mãe, a Rádio Mundial FM, Rádio Viola 91.7 e Rádio Viola de Guaraniaçu 98.1. Sejam bem-vindos. São 26 anos de existência desse grupo e eu quero você junto com a gente. Venha somar conosco, venha comunicar, porque esse é um dom de Deus. Grupo Mundial é você, eu, sua família, para ser feliz. Você está procurando um carro para comprar? E eu estou aqui para te indicar. Indicar Veículos. Essa eu conheço. Essa eu assino. Você tem a uma quadra do Shopping JL em Foz do Iguaçu, na Avenida Pedro Basso 32. Venha para cá. Carro com garantia e revisado. E acima de tudo, periciado. Melhor preço, qualidade, fale com o Paulinho. E ligue para nós. 45-9976-0170. Eu disse Indicar Veículos. Essa eu indico e garanto. Vem pra cá. Querido amigo, comunicar é um dom que vem de Deus. Na verdade, o comunicador é aquele que é escolhido por Deus. Falar em comunicação é falar em escrever, é falar em falar, é falar em ouvir o rádio. Aqui está, radiopatrias.com. Rádio Pátrias, a sua rádio além fronteiras. Uma rádio que transmite do Paraguai e do Brasil através do sistema streaming para que você possa ter tecnologia e usufruir dela. Convido você, ouça uma rádio com muitas variedades musicais, com muitos segmentos de cultura gaúcha, cultura nativa, música sertaneja, música de bandas e aquela música internacional a noite toda. Radiopatrias.com, eu convido você. Acessa, ouve e fala conosco. Amigo empreendedor, você deve considerar investir em bonés com a marca da sua empresa. Aqui na Criateria Brasil, você cria do seu jeito. Com fábrica própria, a Criateria Brasil ajuda você a espalhar sua marca com bonés e camisetas personalizadas. Nossa loja está localizada na Rua Fagundes Varela, 115A, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Faça-nos uma visita para um orçamento sem compromisso ou ligue 045 99816 9391. Eu falei Criateria Brasil. Ah, não esqueça, acesse nosso Instagram, @Criateria Brasil, e seja bem-vindo. Se você gosta de uma comida caseira e um atendimento de qualidade, o restaurante Center Foz Grill é o que você procura. Eu conheço e assino. Alimentos feitos com produtos selecionados e com muito carinho. É família, gente. Te oferecemos um buffet completo, livre ou por quilo, restaurante Center Foz Grill. Estamos localizados na Rua Minas Gerais, 759, Maracanã, próximo do Shopping JL. O nosso telefone 459-8431-2237. Restaurante Center Foz Grill. Atendimento de segunda a sexta, das 11 às 15 horas e feijoada completa e deliciosa aos sábados para você saborear. Esperamos você lá. Senhoras e senhores, muito bom dia. Vanderlei de Almeida, podcast Pode Ver. Um orgulho estar aqui em nome do Grupo Mundial de Comunicação, VA Publicidade e Marketing, para trazer para vocês, com a produção de Giancarlo Bottega, mais uma prosa, mais uma conversa bonita e sempre pensando naquilo que Deus nos dá, que é vida, saúde e paz. Acompanhado do meu amigo João, aqui está General Joaquim Silva e Luna, prefeito municipal de Foz do Iguaçu. Que honra tê-lo aqui, seja bem-vindo, general. Bom dia, ouvintes. Uma alegria minha, Vanderlei, poder estar participando aqui do podcast Pode Ver. Eu estou vendo com o V de Vanderlei. Isso mesmo. V de Vitória. De Vitória. Isso mesmo. É uma alegria muito grande participar. Já conversamos outras oportunidades, assim com o podcast, com a rádio, mas também até como amigos em Graças outras a Deus. situações. Isso mesmo. Então, tenho muita satisfação de estar como amigo aqui nesse momento. Muito obrigado. General, Barreiros, uma cidadezinha do interior, nasceu esse cidadão identificado com gestões, autor de livros. Como é que é essa história? O senhor já contou várias vezes, mas eu sei que o senhor tem prazer em dizer.
É uma história longa, né? A gente já viveu bastante por aí e eu tenho a impressão que a ideia de currículo vitae é curso de vida, né? Fazendo curso ao longo da vida. Eu comecei fazendo um primário lá em Barreiro, né? Fui fazendo outros cursos ao longo da vida e a gente está hoje aqui aprendendo também, fazendo um curso que eu desconhecia totalmente, que é na área política, com o prefeito de Foz do Iguaçu. Mas Barreiros é uma cidade que na época eu acho que não existia no mapa, não dava nem fazer um ponto ali. Devia ter 3, 4 mil pessoas ali. É verdade que o senhor foi com 4 anos se oferecer para começar a estudar? Ninguém lhe mandou? Havia porque meu pai não morava na cidade, morava numa fazendazinha perto dali, no interior, era do campo mesmo, literalmente do campo. E naquela época as famílias gostariam que os filhos, quando tivesse talento já, começassem a ajudar na roça, no campo mesmo. E o meu destino era esse aí. Eu escapei de casa com 4 anos de idade, fui na escola, falei com a professora. Não me diga. E dava um caminho de quase 12 quilômetros. Cheguei lá pelo canavial, fui lá na escola. Ela falou, não, você tem que idade? Eu, 4 anos, não pode, aqui tem que ser só a partir de 5 anos. Eu falei, mas eu já sei o ABC inteiro, eu já consigo. Então, fazer um teste aqui, eu sabia tudo. Ela falou, então você pode ficar. Matrícula fez na hora, ele escrevia, olha, tá bom, tá bom. Seu pai nem sabia? Não sabia. Meu pai ficou sabendo, meus pais, os dois, uma semana depois. E quando ficou sabendo, eu lembro até hoje o medo que eu tive, né? Porque eu estava sentado no almoço ali, tranquilo. Aí ele disse, bem, você já pode ir para a escola sozinho, então você já pode trabalhar. Aí danou-se. Vou te arranjar uma atividade para você fazer. E aí me deu uma tarefa lá. E eu passei até a idade de 11 anos, quando fui para um colégio agrícola, e outra história já, fiquei encarregado disso aqui. Então fiz a alfabetização, o primário nessa escola, e era a única professora. Ela dava, nós tínhamos na sala de aula, acho que todos os alunos juntos, davam uns 12, 13 alunos ali, estava desde a alfabetização até a 5ª série primária ali dentro, a gente estudava junto. Que história linda. Deu certo ali, né? Depois. Como é que você analisa a sua vida? Você se surpreendeu com toda essa desenvoltura no decorrer dos anos? Nada lhe surpreende? Porque eu sei que o senhor é um cara muito devoto a Jesus Cristo, a Deus. O senhor atribui a isso? A sua fé, a sua coragem? Eu digo o seguinte, primeiro eu tenho uma admiração, faço questão de dizer isso sempre, admiração e eu diria assim, uma dívida de gratidão eterna. Meus professores. Ao longo da minha vida, como meus pais não tinham cultura para me educar, embora se tivesse que nascer de novo, eu nasci na casa dele, não queria trocar de berço. Os meus professores a vida inteira me orientaram bem. E também eu perguntava, procurava saber, seguir exemplo. Antigamente os pais falavam que a gente era muito espicula, o senhor era espicula, então. Era isso mesmo. Lembra? Então, a pergunta sua de como é que eu fiz essa trajetória. Isso. Muitas vezes eu tomei algumas decisões, essa de fazer um concurso num colégio agrícola. Porque se eu não fizesse concurso, era num colégio federal, e não passasse, o meu destino estava selado. Eu ia para o campo e ia trabalhar mesmo. Passei no concurso do colégio agrícola. Era para o Brasil inteiro, um colégio federal. Aí me garantiu 7 anos de formação que era até o segundo grau, né? Que me permitiu depois fazer um concurso para ir para a Mana. Esse ingresso para ir, por que eu fui, como é que eu consegui condições de fazer o concurso e passar. Não faz, não pensa, quando olha para trás, eu vejo, poxa, por que aconteceu isso? Onde é que veio essa pessoa para me orientar? O senhor não buscou, aconteceu? Aí isso aí, a mão de Deus ali, ó. Então o senhor não buscou, o senhor foi avante. Fui indo. Acontecendo. O senhor não esperava que acontecesse. Não sabia. Eu me lembro, faltava um mês para fazer esse concurso de admissão. A senhora tinha sido a minha madrinha de batismo. Ela era professora de uma outra escolinha que tinha lá. Ela disse, você está preparado para fazer esse concurso? Tá. Eu falei, não estou preparado. Mas a prova é assim, uma prova de português ou uma prova de matemática. O concurso é esse aqui. Como é que você está na parte de matemática? Sei que você gosta muito. Mas como é que está a sua parte de português? Aí eu fui fazer ditou umas coisas para lá, ditou não sei o que lá.
Não tá bom não. Aí fiquei uma semana, quase um mês inteiro com ela. Ia para lá de tarde, até na hora. Ela falou, a prova vai ser o seguinte, ou vai ser uma redação, ou vai ser um ditado, você vai para frente e tal, você vai escrever o que ela vai tanto, ou vai ser um quadro para você, daquele quadro você vai descrever o que você está vendo no quadro. Um desses 3 temas, vamos treinar os 3. Eu peguei, cheguei em casa, depois eu digo, bem, o ditado eu não posso adivinhar. Eu comecei um tema que for dado, também é muito difícil. Vai dar um tema de escrever sobre aquele tema. Agora, se for um quadro, eu podia testar com um quadro. Aí botei um quadro ali e tal. Escrevi um texto de um quadro. Digo, tem que escrever um texto que dê para qualquer tema. Eu tenho de memória até hoje o que eu escrevi nessa prova de admissão. Mesmo? Começava dizendo assim, ó, o quadro, esse foi um aluno do 5ª série primária, que tinha 11 anos de idade. Texto. O quadro que nos foi apresentado, para motivo de descrição, é um dos mais sugestivos e atraentes. O quadro nos mostra um céu azul descampado e cru, como é o sol do Nordeste. E aí o quadro tem um riacho que deságua serpenteando sobre a cordilheira. Botei um texto assim, foi. Essa redação foi motivo depois de exposição no resultado da escola. Que louvação, general. Caiu na prova um quadro. Olha só. Para ser descrito. E eu passei na prova. Pensando na vida, mundo de Deus, vai para cá, vai para lá. E foi assim um pouco disso. A concurso de admissão para a mão foi um pouco disso também. Vai. O que veio contigo desse período para cá? Aumentou? Deu continuidade a esses acontecimentos espontâneos na sua vida? Eu diria que sim, porque eu queria ir para a área de engenharia, o colégio agrícola vocaciona para a área da agricultura ou pecuária, então tive que estudar sozinho alguma matéria de física, uma parte mais avançada de matemática, para poder fazer a prova, o concurso. Fiz a prova vestibular para a área de engenharia, mas era um colégio privado, pagaram. Escola técnica de engenharia. Eu fui aprovado, mas eu não tinha dinheiro para bancar. Aí disseram, você tem que fazer pelo menos um mês, aí dá para trancar a matrícula. Nesse ano, você tem o ano inteiro para tentar conseguir meios para depois vir estudar aqui. Voltei no colégio agrícola para pegar uma certificação de aprovação, que ele não tinha entregue o diploma ainda. Quando eu fui pegar, encontrei uma propaganda da Academia Militar das Agulhas Negras. Enquanto esperava lá, aí vi lá que tinha várias áreas e tinha área de engenharia lá dentro. De repente, depois procurei saber, eu tinha mais 3 dias para fazer prova para o concurso. Fui correndo, me matriculei e fiz a prova. Naquela época, ainda hoje continua assim, o caminho de entrada na AMAN é pelo Escola Preparatória de Cadetes, que faz concurso antes, faz um ano em Campinas, não é em Resende, ou então vindo de colégio militar, que também tem que fazer concurso depois lá para ir para a escola preparatória. Eu era paisano, então civil, não tinha como. Abriram 36 vagas para civis. Olha só. E eu fiz a prova e passei. Então, fui para a AMAN. Imagina a sua felicidade. Foi. E depois na AMAN... E o orgulho de seus pais. Eu era primeiro aluno dos colégios do ano passado, mas a primeira prova que eu fiz na AMAN, eu terei 2,5. A altura do sarrafo era lá em cima, eu estava acostumado a soltar um sarrafo mais baixo. Aí eu digo, aqui é a coisa mais baixa. Passei 4 anos ali no sufoco, mas consegui, corrida de fundo, que aí foi a vida inteira uma corrida de fundo. Você era determinado, né? Determinado, não tem dar erro. Para de engenharia, fui para a Amazônia, fazer estrada, e veio uma história longa. Como engenheiro, o senhor andou bastante, né? Prestou muito serviço ao país e tal. Um período o senhor esteve fora do Brasil. Fala um pouquinho disso. Depois o senhor veio para o Paraguai. Eu tive em duas áreas completamente diferentes. Tive no Paraguai 2 anos, era tenente-coronel na época. Foi aí que nasceu essa empatia pela nossa... Na verdade, eu conheci Foz do Iguaçu naquela época. Não me diga. 92, 94. Era coronel, era assessor de engenharia do Paraguai. Então, hoje tem amigos daquela época ali. Você está.
Então, a gente está na reserva já. Bacana. E depois eu fui para Israel, fui comandante militar em Israel. 2 anos também fantástico em termos de aprendizado. Para mim, para a família, foi muito importante. Uma vivência. Sua família foi com o senhor para lá? Foi acompanhado, nos 2 casos a família acompanhou. Então, para a criançada, eu brinco com meus filhos que eles aprenderam 2 idiomas que são pouco utilizados. O Guarani, me falam. Então... E aprenderam o hebraico que obsoleto. Eita. Que não é pouco utilizado, mas é bom. Claro. Chegar num ambiente e dizer que sabe falar. Os antigos diziam que o estudo nunca ocupa lugar, né? Então, espaço. Que fique lá, né? É isso mesmo. Que fique lá. Bom, e o senhor chegou a trabalhar na administração do presidente da República anterior ao Bolsonaro, certo? Como é que foi essa experiência que o senhor teve lá com Michel Temer? Foi importante e eu digo que eu preservo algumas amizades desde aquela época. Eu fui, no Exército eu percorri todas as carreiras, de cadete a geral do Exército. Minha turma começou com 502 oficiais, terminamos em 4 oficiais generais 4 estrelas. Então é um funil apertado para você percorrer. E como oficial general fui os últimos, como geral de brigada, na Amazônia ainda um pouco, geral de divisão já em Brasília, e como geral de exército, chefe normal do exército. Quando eu saí, passei para a reserva, fui convidado para ir para o Ministério da Defesa, como secretário-geral do Ministério da Defesa, cuido do orçamento das 3 forças. E depois, nomeado ministro da Defesa no governo Temer, já. Certo. No Temer. Quando fiquei lá o tempo como ministro da Defesa, quando houve a eleição, o presidente eleito foi o Bolsonaro. Na minha passagem de cargo, foi no dia 2 de janeiro, ele presidiu a passagem de cargo. Não deixou nem você descansar nada? Não, durante a minha fala, eu faço questão de dizer, porque foi uma passagem que me marcou. Estava terminando, também a gente faz aqueles agradecimentos, né? Sim, eu estava indo uma vez saindo fora da vida militar, e agora eu queria, por fim, agradecer a Deus. Não precisa acordar mais tão cedo para ouvir minhas orações. Ah, é? Aí o Bolsonaro foi lá para mim, pegou o microfone. Não, você não vai botar o pijama agora, não. Tem um convite para te fazer. Bem a cara dele, né? Bem a cara dele fazer isso. Aí convidou, aceito na hora e eu vim para Itaipu. E o que deu de se aceitar assim? Você nem pensou? Não, eu digo, tá bem. Eu lhe respondo. O senhor é louco por trabalho, né? Eu gosto de desafios, né? Eu gosto de desafios. Então... Eu vou para Itaipu, aí estudar tratado de Itaipu, estudar Nexo C, vim para cá, fiquei aqueles 2 anos, planejamento de 4. Aí, uma madrugada, 2 da manhã, ligou, tem outro desafio para você, tem uma dívida muito grande na Petrobras, tu tem que ir para lá. Vamos para lá, pagamos a dívida toda. Petrobras. Qual foi a primeira impressão que o senhor teve quando chegou na Itaipu, em Foz do Iguaçu, para cá? Porque eu sei que o senhor revolucionou, veio morar aqui e tal... Na minha eu tive um mês entre o convite para vir para Itaipu e chegar aqui. Né? Certo. Um mês eu passei o mês realmente não lendo, estudando o Tratado de Itaipu, estudando os anexos, para ter ideia. E a mim, quando procurei saber das informações, né? Como é que desci no aeroporto, como é que as pessoas não ficam em Foz do Iguaçu? Aí, na hora ali, veio na minha cabeça, não, vamos trazer toda a empresa para cá. Aí, distribuímos já, trocamos todos os diretores, ali teve um tempo aí, né? Processo normal. Normal, natural. E informei o pessoal, fui a Curitiba, vamos ter que fechar isso aqui, porque não justifica, tem que estar gastando dinheiro, né? Tempo, e o pessoal chegava na terça, embora na quinta, recebia, ficava hospedado em hotel, passagem aérea, tudo isso, não é o caso. E o Bolsonaro alguma vez falou para o senhor o que ele queria ou deixou na sua mão? Nunca. Ele sabia onde pisava, né? Não. Tem muitas coisas que as pessoas pensam que o fulano deu a ordem. Eu até deixo, porque é bom, porque de qualquer maneira eu vim para cá, porque ele convidou. Mas entregou a missão. Nada a ver com ponto, o Bolsonaro nunca entrou nisso aí, nada a ver com construção de aeroporto, de publicação do Via das Cataratas, dos 2 bilhões colocados aqui dentro. Ele não interferiu nisso, mas eu mantinha ele informado. De tudo. Fazia contato. Então, até que ele veio 7 vezes aqui, dele aqui a Foz do Iguaçu. Mas ele falou comigo a última vez. Eu fui 8 vezes a Foz do Iguaçu, você estava lá as 8 vezes, que a última veio para a campanha. Para a campanha, exatamente. O eleitoral veio aqui, participou do dia e meio aqui conosco. Nós estávamos ali. Que bacana ele foi solidário em todo o tempo. E ele confiou, né? É a confiança que faz isso, né? É isso.
General, o senhor é um homem feliz com todas essas reviravoltas na sua vida, essas coisas? Quando você pisou aqui, que assumiu a Itaipu, o senhor já tinha na cabeça de um dia ser o nosso prefeito da cidade? Não. Isso não passou. O senhor não tinha isso na sua cabeça? Não passou, eu diria até o convite foi ano atrasado, já estamos já em 2025, meados do ano passado, quando eu recebi uma ligação telefônica, perguntando, não sei o quê, porque você não vem para Foz do Iguaçu, de vez em quando o pessoal cita o teu nome por aqui, em conversa, tal. Não passou pela minha cabeça, não. Mas um jornalista divulgou isso aqui, fez uma matéria, olha, o nome podia ser tal. No dia seguinte que eu vi a matéria, ele fez e mandou a matéria para mim no jornal. Eu li a matéria, considerei muito. 4 partidos me convidaram para vir para cá. Aí eu falei, por que não? Vou dar uma olhada nisso. História da mão de Deus. Sempre que eu vejo uma sinalização diferente, não é por acaso que está surgindo aqui, né? E eu falei, não, peguei um avião, vim aqui, dar uma olhada, fiquei um mês aqui mais ou menos, rodando, não respondi nada, dei um sondado, tal. Por que não? Aí a gente vai buscar, eu sei que a cultura do amigo também, a formação religiosa nossa, é a parábola dos talentos, né? É isso. Quem mais recebe, mais deve. Eu falei, eu tenho dívida com fora, eu tenho. Dívida de gratidão, tenho dívida de conhecimento, tenho dívida de amizade, tenho dívida de todo. E eu tenho uma experiência que acumulei ao longo da vida inteira. Não tem por que descansar agora, se eu posso contribuir com a cidade. Eu não estou sendo escalado para... Vou participar de um processo. Se a cidade achar que eu posso contribuir, tudo bem. Se não achar, não tem problema nenhum. Certo, claro. A minha parte eu não posso deixar de fazer. É me colocar à disposição. Foi isso que aconteceu. Não tenho interesse, e continuo dizendo, eu nunca tive vocação política nenhuma, estar em cima de tablado, falando, fazendo discurso, nunca foi a minha praia, embora tenha sido dado aula há muito tempo em escola. Sim. Mas contribuir como gestor, eu posso contribuir bastante. Então, a minha ideia, e continua sendo até hoje, contribuir com a cidade, com a experiência acumulada, claro. Como gestor. Como a cidade tem um potencial extraordinário, sinceramente, não vejo uma cidade no Paraná que tem o potencial de Foz do Iguaçu. Não vejo. Eu conheço quase todas elas. E pela posição geográfica, pela tríplice fronteira, pelas etnias que vivem aqui dentro, pelas pessoas. Então, é uma cidade grande, né? A topografia toda dela. Então, permite que, trazendo investidores para cá, dando condições para que investidores venham para Foz do Iguaçu, a gente vai ter uma grande metrópole aqui em Foz do Iguaçu. Tem bastante investidor chegando, né? E esse é o meu propósito. Certo. General, a sociedade acredita muito nos seus propósitos, principalmente quando o senhor esteve com a associação comercial antes, quando o senhor decidiu que ia ser o candidato a prefeito de Foz. O senhor esteve reunido na associação comercial, o senhor esteve reunido com o pessoal do turismo, né? Perfeito. O pessoal da hotelaria, esse povo que sonha e que veste, ama isso aqui. E o senhor foi no palanque, nas ruas, andar e dizer que o senhor não era político, o senhor era gestor. O senhor tem contato com esse povo ainda? Aquele projeto de ser um gestor e chamar a sociedade para discutir, o senhor começou a fazer já nesses 150 dias? Continuamos fazendo, mas eu tive que fazer uma escolha. Aí tem que pensar os 4 anos. Considero que vou ficar os 4 anos, a não ser que eu precise de algum problema no caminho, né? Mas eu tive que me preparar. Então, analisando os 4 anos, o que acontece em 2025, que estamos vivendo, 2026, 2027, 2030, ficar analisando os anos, o que é que tem que fazer? Tem que botar olhar a floresta inteira e o tempo inteiro. Entendi que o ano que eu teria para conseguir recursos para Foz do Iguaçu seria esse ano. Ano que vem um ano político, com mudanças que não sabemos quais que são, a gente tem alguma expectativa, a gente não sabe, o mundo político ele muda de uma hora para outra, né? Então, dediquei os 3 primeiros meses, que são famosos 90 dias, 100 dias que o pessoal fala aí, que ela entregou nos 100 dias, entreguei um mundo de coisas que ela não é visível agora. Aí vai ser visível ao longo do tempo. A partir de agora já começa a ser visível.
Então, eu fico dando satisfação para a pessoa dali, de lá, ou ter que trabalhar. Então, fui atrás de conseguir recursos para atualmente, porque a gente está pensando numa cidade, que eu falei para o investidor vir para cá e se orgulhar. Foz do Iguaçu está de costa para os rios, tem que ficar de frente para os rios. Foz do Iguaçu tem 110 anos, não tem uma prefeitura, então uma sede ela tem que ter. Claro. Estou citando só esses exemplos aqui dentro. Então, tem que ir atrás do recurso para isso. Foi o que eu fiz, praticamente ficava 3 dias aqui, estava em Curitiba, estava em Brasília, fui a Washington, nos Estados Unidos, atrás do Banco Mundial, tudo isso. Hoje eu posso dizer com segurança que temos os recursos para investimento, não é para custeio, para os próximos 4 anos. Precisamos investir em Foz do Iguaçu, em infraestrutura, para nós já temos o recurso hoje. Então, tranquilamente, daqui a pouco o pessoal vai começar a ver as coisas acontecendo. Um canteiro de obra dentro de Foz do Iguaçu. Tudo que a gente está imaginando vai ter. Então não adianta cobrar porque tem um monte de lixo ali, porque tem um buraco na pista aqui. Fica tranquilo, esse buraco vai sair. Até porque temos um asfalto aqui, frio. Não é nada disso que a gente vai colocar. Então nós temos uma quantidade, hoje tem 24 ruas, certamente, que são descontinuadas. Ela vem até a metade e para, porque tem um riacho no meio e não tem uma ponte ali no meio. Temos 12 pontes para serem construídas num curto prazo. Então, o Beira Foz, o Parque Monjolo, o Parque Guarani, a Praça da Bíblia, ali o Três Lagoas, ali a Prainha, tudo isso está no escopo e vai ser feito. Recursos para isso? Temos recursos para isso. Temos recursos para isso já, para serem entregues. Estamos agora apresentando projetos para o governo do Estado e vai vir para cá. E para a área da saúde, que é a área que a gente tem mais cobrança, está recuperando. Amanhã estou inaugurando uma UPA que estava fechada. Daqui a 3 semanas estamos inaugurando uma outra que estava fechada. No hospital, teve aqui agora, o Beto Preto teve aqui a semana passada, entregou 33 veículos. Ontem recebemos mais 2 ambulâncias. A 9ª região colocou mais 4 veículos também para trabalhar. Pegamos aqui, contratamos 75 eu diria técnicos de saúde, na área de enfermagem, para atender em domicílio as pessoas. Estamos trabalhando numa área sensorial, as escolas vão ter, construindo mais 10 CMEs, convocamos mais 60 policiais para a área de segurança. Então temos feito um movimento naquilo que precisa ser feito, colocando inteligência artificial em tudo. A cidade não sabe, mas hoje já tem médico que faz cirurgia com robô. Nós temos, dentro de onde ele faz a cirurgia, faz o exame, compara com 1 milhão de outros pareceres de médico, a inteligência artificial diz para ele. O melhor resultado para esse diagnóstico aqui é esse aqui, para fazer como se ele tivesse uma junta com 1 milhão de médicos fazendo decisão. Temos hoje, não estamos inventando, temos uma barreira digital para pegar a pessoa por imagem, por rosto, por tudo isso mais. Vamos usar alguma coisa na Fartal, já vamos estar usando alguma coisa disso. Fartal, então temos avanço. Agora aí a cidade começa a ver, mas tem pessoas que querem enxergar se a lata do lixo tal foi encontrada. Na verdade, quer saber, eu acho que tem que cuidar lá do lixo mesmo. Claro. Quer saber se... Não, mas falando de tal, tem uma pessoa na rua, eu vi uma pessoa dormindo em tal local, não sei o que mais. Aqui tem qualquer caso. O São Paulo levou 50 anos para acabar com parte da Cracolândia. Ela se mudou de posição, se movimentou internamente e está circulando lá por dentro. Ela só dispersou, né? Se dispersou, mas acabou, parte dela acabou. Estamos trabalhando nisso também. Ou seja, tem muita coisa para ser apresentada ainda para a sociedade. Pelo que o senhor fala, o senhor está preparando todas as áreas para quando evoluir juntos. Ir junto, crescer juntos, aí sim. Quem é que nunca teve dúvida disso? Eu diria que os investidores. Eu recebo aqui uma média, pelo menos 1, 2 investidores por dia na prefeitura, que vai tratar de assuntos de investimento. São investimentos grandes, vai para 150 milhões. Hoje a quantidade que tem de prédios sendo construídos, ali em torno da prefeitura tem 4 grandes prédios sendo construídos, 2 prédios de 40 andares, outro prédio de 22 andares, e tudo na área de habitação. Então, o pessoal está apostando nisso aqui. O pessoal está aí. Está aí o Fato fazendo um supermercado e colocando um segundo mais aí. Um investimento, né? Investimentos grandes aí. E ninguém vai investir no local onde ele não acredita, né? Exatamente.
Outros a gente vê outras empresas se ampliando, como é o caso do Grupo Consulting. O Grupo Consulting, um exemplo. Ontem estava reinaugurando. Eu tive um dia anterior, não foi no dia que eu estava com outra atividade, tive um dia anterior lá, com o Marcelo conversando com ele lá, eu vi lá, ficou lindo a foi muito bacana. Fez. Nós estivemos dando cobertura lá, inclusive. Né? O senhor tem a área educacional, como é que está? Os professores estão satisfeitos? Eu sei que o senhor andou fazendo movimentos, reuniões, contatos. A gente não pode iludir ninguém, também no professor. Então, eu tenho tratado com total franqueza. Fizemos reuniões, até no período de pré-campanha, de campanha, eu me reuni com diretores, eu me reuni com líderes dos professores de sindicato, conversamos bastante. Agora, então, há uma queixa porque não recebeu nem o piso salarial. Recebe como completivo, a gente paga. Sei. E por que paga o completivo? Porque se incorporar o salário agora, impacta no salário de todos os outros. Claro. E a Foz do Iguaçu ainda não tem índice prudencial que permita aumentar gasto com o pessoal. Então não permite. E a gente tinha que contratar essas pessoas que eu falei aí, na área da saúde, na área de segurança. Então, tivemos que equilibrar as urgências. Mas temos pago o completivo normal. Fizemos pagamos o IDEB, que eu não tinha condição de pagar. Certo. Tivemos que fazer um movimento interno financeiro, porque eu não tinha recursos para isso. Mas pagamos o IDEB. Foi feito o pagamento. E temos um compromisso com eles aqui. Então, logo temos condições, imagino que esse ano a gente venha a ter. Então, logo temos condições, nós vamos dar os aumentos. Porque realmente o valor é abaixo, no país inteiro infelizmente, nossa área de educação não é valorizada, mas a gente vai valorizar. E na parte de estrutura, temos trabalhado intensamente aí, a secretária atualmente, a Silvana, tem uma experiência vasta nessa área aí, já vinha do Estado, né, veio para cá, dá uma contribuição grande. Eu estou com ela quase todos os dias em alguma atividade, outra vendo a escola, para transformar uma área lá numa área assessorial, que a gente pensa, fazer a sala assessorial, mas o que é isso? Ter uma sala fechada para crianças que têm TDAH, têm TET, não, pode ser uma parte aberta, livre, vamos ver um modelo moderno que tem para instalar, e vamos fazer uma escola com experiência, dando certo, replicar nas outras escolas todas, esse meio. O turismo é um setor que movimenta a nossa fronteira. Nós chegamos a perder com uma distância muito grande para Gramado, que é uma cidade menor. Como é que o senhor está vendo isso, essa evolução, que eu sei que o senhor abraçou essa causa na certeza de que tem caminhos que possam melhorar? Tem. A minha primeira pensamento nisso aqui foi escolher quem seria, convidar quem seria o secretário de turismo, que é o Jim. Certo. Então, conversei com ele um período e tal, ele é um empresário, tem investimento aqui dentro, e logicamente ele repensou. Até um dia nós sentamos para conversar e eu falei, vou te explicar, eu para aceitar vir para aqui, eu não estou pensando em dinheiro, eu tive que abrir mão de uma série de coisas, quer dizer, praticamente estou pagando para vir trabalhar aqui, abrindo mão até da presença familiar permanente, vem aqui, fica um período, sai porque tem suas atividades. Por amor à sua cidade, não, né? Porque eu quero dedicar para deixar um legado. Você não quer participar comigo desse desafio? Bacana. Ele foi o primeiro diretor escolhido. Aí ele falou, você não quer participar comigo do desafio? Ele falou, quero. Então tu vai ter que, a empresa que você tem aí, vai ter que passar para a mão dos teus sócios, porque eu quero tua dedicação exclusiva ao turismo. E ele fez isso. Ele disse, uma grande lição que eu vi aqui. E assim tem uma quantidade grande de secretários. Meu secretário de tecnologia tem 4 pós-doutorados. Ele foi CEO em empresa no Canadá. Está aqui se dedicando 24 horas por dia. Ele trabalha de domingo a domingo com inteligência artificial, colocou uma equipe grande com ele, dedicando-se. E aqui tem vários secretários assim. Então, foi montar essa equipe. E agora, na área de turismo, que é a pergunta feita aqui. O que é que nós fizemos? Trabalhamos muito com o Márcio Nunes, que é o secretário de turismo inicialmente, mudou, agora saiu, ele foi para a área da agricultura, né? Mas continuamos ainda já tínhamos avançado bastante com isso aqui, com recurso. O GIM, ele se movimenta bem aqui nos contatos, nas áreas, tem uma relação muito boa com todo o trade do turismo aqui dentro, e fomos criando as condições de melhoria.
Isso tem a infraestrutura que acaba... A hoteleira é 10, a nossa infraestrutura hoteleira é nota 10, das melhores do Brasil, está entre as 3 maiores do país, incluindo capital, tudo mais. Mas ainda tem, nós não terminamos a perimetral ainda ali, não terminamos a duplicação da rodovia das Cataratas, né? Então tem alguns impactos que estão ainda afetando um pouco o nosso turismo. Mas tivemos agora 2 exemplos, 2 feriados, batemos um recorde de população. Sim. Temos que melhorar a própria estrutura dali das Cataratas, tem outras áreas que estão também sendo avançadas, mas tem muita gente investindo na área do turismo aqui dentro. Várias empresas que têm. Acreditando na evolução. Acreditando na evolução. O que a gente está vendo aqui é facilitar a parte hoteleira, facilitar a segurança, melhorar a iluminação da cidade, a iluminação da melhor mobilidade urbana e deixar que o resto do empresariado faz. Eu marquei uma frase que o senhor usou muito em campanha e que o senhor disse. E hoje, um dia desse eu estava lendo as coisas que eu anotei do senhor, que o senhor falou, inclusive, numa entrevista na Rádio Mundial conosco. Os ansiosos que se preparem para aplaudir, se não me engano, é que o senhor falou, né? É isso mesmo. Os ansiosos que se preparem para aplaudir. É isso aí. Como é que tá? Estamos firmes ainda eu nesse propósito? Eu acho que estamos firmes e vão aplaudir muito. Eu acho que talvez até num prazo mais curto do que eu estou imaginando. Não vamos estar vendo a obra concluída ainda, mas vamos ver a obra sendo estruturada. Vamos ver uma nova prefeitura sendo construída, uma nova sede aí com uma estrutura digna de Foz do Iguaçu. Vamos ver a nossa rodovia das Cataratas, como é a perimetral ali do Beira-Foz, que chama do Beira-Foz ali. Isso. Vamos ver a passagem do Jupira, vamos ver todas essas áreas aqui, já ele tendo condições de sair. Daqui a pouco eu vou estar andando nessa calçada aqui, olhando o pôr do sol a partir dali. Então, e o investidor também pode, ali tem espaço para o investidor investir, fazer seus prédios, fazer tudo naquela área dentro. A Vila Portes é um ponto de referência. Ponto de referência. Ela dá entrada para o Paraguai e entrada para o Brasil de lá para cá. O Monjolo, a modelagem ali daquela queda d'água ali do Monjolo ali é fantástico. O projeto é muito bonito ali. Sim. E se conecta com o outro ali dentro. O Bosque Guarani funcionando a pleno vapor. Nós vamos ter praticamente um bairro árabe aqui dentro. Não tem essa finalidade de bairro árabe, mas tem toda a estrutura que vai ser feita em torno ali daquela área. Consertada, armada, até os árabes têm interesse de investirem lá. Claro. Fazer um portal, alguma coisa que identifique isso. Né? Então vai ter o centro da cidade nossa, está bem bolado, bem bonito. O senhor falou também num portal de entrada da cidade. Isso, são 5 portais da entrada. Um fica na 277, ali é aquele de boas-vindas e de agradecimento, está voltando, um modelo até simples e bonito. É como se fosse uma queda d'água, assim, caindo, pegando um lado do outro da estrada. Tem um no aeroporto que esse é diferente, isso aí é luminoso, tem outra postura diferente. E os outros são em cada entrada de ponte, né, nas pontes que é acesso vindo da Argentina, vindo do Paraguai, né, o aeroporto, o 277, Argentina e Paraguai, são os acessos que a gente tem aqui para fazer. Muito bem. Prefeito General, o senhor tem uma afinidade muito grande com o nosso governador do estado. Como é que está? Ele está aprovando seus projetos? Ele está parceirando com o senhor? Conta aí como é que é essa relação de vocês. Eu diria que é uma relação de confiança. Do discurso dele, que bonito o discurso que ele lhe deu um básico firme para você assumir as gestões, né? Eu me lembro no período da campanha que ele disse, imagina 1º de janeiro... Ele está junto com o senhor, está firme. Eu com a caneta de governador, o senhor com a caneta de prefeito, o que é que nós vamos fazer juntos? Sim. Aí falou, por Foz do Iguaçu. Muito bacana. Falou assim, e está honrando isso aqui. Olha só. O último despacho com ele, gosta de tratar, igual nós estamos conversando aqui, pessoalmente, sem protocolo. Conversa, mostra o que tem que fazer, explica para ele quer entender, esse projeto está bom, eu aprovo. Tá, isso aqui, não, isso aqui está bom, eu aprovo. Sim. Eu levei 2 horas, 14 projetos estruturantes para Foz do Iguaçu, ousados,
Projeto que custa 190 milhões de reais, aprovado. Projeto que custa 119 milhões de reais, aprovado. Projeto que custa 2 milhões, menores aqui, Praça da Bíblia, que são projetos menores, aprovados. Então, tudo que passou aprovado. E ontem, meu engenheiro estava lá, o Teodoro, que é o secretário de Planejamento, levando para ser analisado os projetos, para eles pedirem como preencher os requisitos para poder receber o recurso. Né? Então, ele não só se comprometeu, como tem honrado. Que beleza. E esses recursos começam a vir quando? Agora é questão de entrega, né? Ele já passou isso para o Guto Silva, que hoje é o ministro da cidade. Não inclui nesses recursos aí a parte da saúde. A saúde está com o Beto Preto e ele está tratando isso aí de forma independente. Separado. Mas o Beto Preto esteve aqui a semana passada, entregou 33 veículos para a gente, né, para a área da saúde. Nós colocamos aí 14 milhões para inicialmente, depois ele veio e colocou mais 7, então chegamos a 21 milhões para colocar no hospital nosso, no hospital municipal nosso aí. Então tem um apoio dele grande nesse sentido. Bacana. Mas eu dou um detalhe, não é só para Foz do Iguaçu, não. Ele fez uma reunião com todos os municípios, falou, apresente os seus projetos e o recurso eu tenho. Então as cidades estão apresentando os projetos para ele. Nós corremos um pouquinho para sair na frente para entregar as necessidades. Muito bem. Vou lhe fazer uma pergunta agora com relação aos deputados que representam aqui. Como é que está a relação de vocês? Eles estão trazendo benefícios para o senhor, para o município? O senhor está dialogando? Como é que está? Nós temos a resposta primeiro é sim, estão apoiando. Quero fazer questão de começar bem claro. Certo. Estão apoiando. O governo pediu que informasse a Casa Civil 2 deputados estaduais, que a cidade se propõe a apoiar, e um deputado federal. O deputado federal, naturalmente, é o Jacobo, inclusive ele vota aqui em Foz do Iguaçu, estava aqui no dia da apuração da eleição, estava conosco aqui dentro, e ele é o presidente do PL, né? Então ele apoia mais de perto, está mais cerrado conosco, e apoia mesmo, não é apoia, já colocou recurso aqui durante a campanha, ele ajudou, e depois agora dessa fase também. E tem um compromisso nosso aqui com prazo longo até, diluir o recurso para a área do hospitalar, para a parte de redução da fila do nosso hospital. Ele não colocou os 30 milhões que prometeu inicialmente, mas vai colocar em parcelas, isso aqui ao longo do tempo. E 2 deputados estaduais. O estadual, um deles foi o Márcio Nunes, que na época era o secretário de Turismo, né? Mas vão continuar apoiando ele, declarado. E o outro, o deputado, que é o presidente é o líder da Câmara do governo, que é o Hussenbach. Então, isso que nós informamos. Mas tem fora esse aqui, eu diria mais uns 6, 8 deputados que nos apoiam, aportam recursos para a prefeitura, tanto estadual como federal. Independente de ter sido indicado ou não. Tem do Estado, tem o Farido Márcio Nunes, até o Márcio Pacheco, que foi deputado estadual. E o deputado Matheus tem trazido alguma coisa? O deputado Vermelho tem. Ele agora mudou de partido, mas ele tem a porta dele. Tem dialogado com o senhor? Encontramos aqui, conversamos. Estão lhe ajudando, então? Tem, ajuda. O deputado aqui, o Vanche, Toninho Vanche, ele é um também apoiador, daqui da região, né? É forte aí, recentemente colocou 10 milhões aí para a parte de asfalto, para ajudar na prainha. Ele sempre pede que a gente indique um vereador para poder caminhar junto com esse vereador, para poder repassar recursos, porque também alavanca o vereador. Claro que sim, verdade. Prefeito, e a sua relação com a Câmara de Vereadores, como é que está? Presidente Brito, os demais... Como é que é? Vocês estão trabalhando junto? Está tudo certo? Temos trabalhado. Por amor ao município, desenvolvimento. Aquele princípio ali da independência, da harmonia, ela tem sido preservada. Conversamos naturalmente. Nós criamos uma secretaria que é de comunicação e de relações institucionais. É o João Zismo que cuida disso aqui. Então, então a parte de relações institucionais, muitas vezes o pessoal faz contato direto com ele, mas eu recebo praticamente todos os dias um vereador lá para trocar alguma coisa. E tem muitos que são amigos, que já eram amigos antes, continuam sem mudar nada. Isso faz uma grande diferença. Faz diferença. Eu não tenho tido dificuldade com ninguém. Não tivemos dificuldade de aprovação de nada. Logicamente, de interesse
da cidade, deixa muito claro. Aprovação. Para começar o ano, dia à noite, tivemos que votar a reestruturação de toda a prefeitura. Tivemos aprovação ali, 2 votos que foram contra, mas dos 15 votos, tivemos 13. Mas aquele voto que a pessoa vota, eu voto contra por questão partidária, mas não por discordar do que estava sendo feito. Então não tem problema nenhum até agora e continuamos cada vez mais juntos. Que bom, aí, né? Dialogando, né? Dialogando. E os nossos vereadores, eles, o mesmo motivo que me elegeu aqui, também estão. Eles querem melhor para Foz do Iguaçu. Claro. Eu tenho convicção disso. Eu olho para todos eles aqui, eu não vejo nenhum deles trabalhando contra. Não. Estão contribuindo e muitas vezes conseguem recursos de emenda, ajudam. Então eu diria que a gente tem contado bem com a prefeitura. Andei vendo que o senhor esteve com o presidente Itaipu, né? Como é que foi essa conversa lá? Tem coisa boa lá do seu Enio Verri, etc? Tem. Um retrato lá do senhor. Essa conversa tinha sido postergada, porque eu tinha marcado semana passada, ele viajou por saúde da família dele, retornou, tivemos ontem à tarde. Primeiro, um distinto, tratou com elegância o tempo inteiro. Ele é um bom político, né? Um deputado experiente, muito gentil, e começou dizendo, vamos fazer uma fotografia para a gente divulgar. Provar. Ele achei interessante, disse, vamos fazer uma fotografia e nós vamos divulgar. Eu falei, tudo bem. Fui tratar lá de 3 assuntos, um deles era primeiro agradecer o apoio que receberam, não foi interrompido. Temos 50 casas que estão prontas aí, estão sendo entregues daqui a um mês, então vamos inaugurar junto as casas que estão, a casa para o pessoal de Isso é bom para Foz, né? Muito bom. A parte social também, apoio. Então, que esse trabalho ali na JK que está sendo feito, está dando continuidade, não houve interrupção nenhuma dele. Eu tinha interesse num servidor dele que viesse trabalhar comigo na prefeitura. Ele concordou, mas colocou uma condição que acabou inviabilizando. É porque o recurso que a Itaipu paga para o servidor dele lá é muito mais alto do que a prefeitura paga, né? Ele até comentou isso, acho que não seria justo, né, sair daqui para ganhar um valor menor, e eu também não tenho condição de estar pagando uma pessoa patrão da prefeitura. Sem entendimento houve, ele não houve um problema. E eu pedi lá na oportunidade se ele podia contribuir com a construção daquela trincheira entre Jupira e Vila Portes. Muito bem. Ele é um valor de 17 milhões, mais ou menos. E ele falou, vou analisar, porque os meus orçamentos aqui nós já estamos praticamente distribuídos, mas vou analisar com boa vontade e te dou um retorno. Opa. E no final, depois a gente conversou bastante sobre política, sobre várias coisas, ele ainda falou o seguinte, olha, qualquer coisa, você acha que eu posso contribuir? Telefona, estou na cidade, eu quero contribuir com a cidade. Tudo bem, então foi bom, um contato que a gente adiou um pouco, mas foi feito e isso é muito interessante. Muito bom. Prefeito General, o aniversário do município está chegando, são 110 anos. 111 anos. 111, nós estamos no 110. E a Fartal? Vamos fazer a Fartal. Onde? Vamos fazer lá no CTG Charrua. Vai ser lá mesmo. Lá no Sempre CTG Charrua. Lá. Ali houve uma balançada lógico que ele está planejando, o presidente da Fundação Cultural, ele imaginou fazer onde foi o carnaval. Eu falei, não, vamos fazer coisa grande, pô. Até porque imagina que no mínimo o dobro de efetivo que compareceu no Sempre carnaval. foi no CTG. Sempre foi. A sociedade estava muito preocupada com isso. E ali, mas se chover não tem problema. Eu nunca vi deixar de ter dirigido em dezembro, celebração do final de ano, por causa de chuva. Foi um sucesso, né? Não tem. Então está lá, e o pessoal já está se preparando, se organizando. 3 atividades, né? Terminando aqui com o aniversário de 111 anos, um desfilezinho simples ali na Rua Paraná. Vamos voltar a ser na Paraná. Eu acho que é um local que está bacana para a gente fazer um desfile, que não é um 7 de setembro, é menor, mas também... Mas lá no CTG, município. A própria Fartal, que o próprio nome dela indica aí, que é a parte de artesanato, a parte de alimentação,
praça de alimentação. Sempre foi um sucesso. Sempre foi. E vem pessoas de muitas cidades aqui. Tem espaço, tem facilidade de acesso. Tem facilidade. Nós já estamos ligados na área de segurança, estamos ligados na área de iluminação para o local, então de mobilidade, de estacionamento, tudo isso já está sendo visto. O pessoal está olhando tudo isso com cuidado para dar o suporte de segurança, de conforto, e que as pessoas saiam dali depois felizes por ter realizado. Eu acho que a gente tem que celebrar, tem que ir junto. Até eu faço um convite, as pessoas que ainda estão se decidindo se vão, se não vão, pareçam. São 110 anos de história. A gente tem que construir um novo ciclo dessa história. Uma história bonita até agora a Foz do Iguaçu tem que se orgulhar, tem. Tudo que foi feito agora foi. A gente pode acrescentar muito mais. E agora a participação, a união, o orgulho, o sentimento de pertencimento a essa cidade, a essa região, fortalece muito mais o nosso entusiasmo. Exatamente. Prefeito, gostaria de deixar nosso podcast Pode Ver à sua disposição. O senhor tem um horário para cumprir e eu estou preocupado em cumprir para o senhor voltar outras vezes quando precisar. Quero agradecer a sua presença aqui e deixar à disposição para o senhor dizer o que o senhor quiser, para quem o senhor quiser, porque eu vou fazer a última pergunta depois dessa. Obrigado, meu amigo Vanderlei, obrigado pela oportunidade, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Eu lembro que no período da campanha, quando a gente estava se aproximando já do período de votação, né? E eu confesso que mantive confiança, eu confio em Deus. Essa era a pergunta, o senhor já respondeu. Se o meu destino for servir a Foz do Iguaçu, e a palavra é servir mesmo, para mim eu quero absolutamente nada, mas eu quero dedicar toda a minha energia à Foz do Iguaçu. O senhor fala como se estivesse se despedindo da política? Seria isso? Não quer mais? Não. Esse seria o seu último desafio? Não, mas eu coloco como aqui todas as minhas energias para aqui dentro. Senhor é deixar uma entrega, deixar um legado, de modo que quando eu sair, uma pessoa possa, eu vou dar continuidade a essa atividade porque ela é boa, vou caminhar nessa direção porque essa é uma boa direção. Então, agradecer isso aqui, mas eu passei o seguinte, eu digo, se me elegerem a prefeito, eu farei por merecer. Farei jus. Farei por merecer. Cada voto que foi dado. Então, quem está imaginando, mas eu votei fulano de tal, eu achava que queria fazer, vai fazer. Achava que o lixo ia acabar, vai acabar. Achava que a segurança local não estava boa, vai ter segurança. Tem o seu tempo para fazer isso aqui. Mas eu tenho uma prioridade para fazer primeiro. Não dá para construir a casa pelo teto. Exatamente. Dá para construir a casa colocando o sofá. Tem que colocar a base dela toda, misturar todo. O povo tem que ter paciência. Né? A paciência e não vamos chegar a todo lado. E os ansiosos que se preparem para os aplausos. Ansiosos. Eu marquei essa frase. Para aplaudir depois no final. Muito bacana. A coisa mais linda que eu vejo no senhor, general, essa fé, essa convicção que o senhor tem. Outra coisa, o senhor mantém os seus amigos convictos daquilo que o senhor disse. E o senhor sentou numa cadeira um dia, esticou os pés e disse assim: me ajude, que eu preciso de gente como tu. E eu não esqueci isso aí, general. O senhor é um cara iluminado por Deus. Só não vai fazer se não quiser, porque Deus está contigo. Obrigado. Pode ter certeza disso. Eu confio. É minha fé. Eu começo meu dia de manhã cedo, tirando meu rosário do bolso, assim, fazendo a minha oração, pedindo a Deus, seja feito de sua vontade. Né? Se Deus aparecesse agora aqui, na sua frente, o que o senhor perguntaria a ele? Eu lembro do período eleitoral de campanha, e eu faço isso até para que a sociedade pense um pouquinho, que fica repetindo coisas que não sabe. O Bolsonaro e algumas pessoas dizendo conheça a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu perguntei um dia para uma pessoa que falava isso muito, você quer dizer isso aqui? O que é conhecer a verdade? Não, está associando verdade à mentira, é isso? Não tem nada a ver. Conhecereis a verdade, e é conhecer, não é saber, não é conhecer. Quem é que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então conheça Cristo.
Ele disse isso, ele está dizendo, conheça Cristo, ele vai te libertar. Então, conheça ele. Então, a ideia que eu disse aqui, então, eu acho que o grande motivo da nossa vida, e acredito na nossa fé cristã, acredito que nós temos uma tarefa para cumprir aqui, depois temos que prestar conta do que fizemos, acredito na palavra dos talentos, você recebe, deve mais, mas acredito que em algum momento a gente vai ter que apresentar aqui o que é que eu fiz. O que foi feito com isso aqui, com as oportunidades que eu tive na minha vida. E vejo, ao longo da vida, tem desafios, decepção a gente tem, desencanto a gente tem, mas não pode perder a motivação. Na verdade, né, general, Deus coloca a adversidade no nosso caminho para a gente provar competência. Né? Provar que você é capaz de superar o desafio. Né? Capaz de superar o desafio. Então, a vida sem desafios não tem graça, né? Não tem graça, é isso mesmo, não tem graça. Ontem um companheiro me ligou de noite, eu estava te procurando, disseram, você está em Foz do Iguaçu? Eu disse, sim. Eu falei, você é Brasil, igual tudo. Aí tinha uma parte do Brasil. É o começo do Brasil, rapaz. Parte do Brasil, a entrada do Mercosul é por aqui, o Brasil começa por aqui. E ele ficou orgulhoso da vida falando para mim. Eu falei, eu fico feliz de ver que o pessoal está todo mundo agora já pensando em cuidar de neto, não sei o que, você está aí na batalha. Eu digo, se Deus quiser, eu vou continuar nessa batalha. Um dia que se a morte chegar, ela vai bater na minha porta quando está trabalhando, vai achar que errou de endereço, vai para outra área. Vai para o outro lado. Me deixa trabalhando. Muito bem. Quero agradecer o João, secretário de comunicação, João Zisman, meu querido amigo. Seja sempre bem-vindo aqui. Agradecer nosso produtor Giancarlo Bottega e agradecer de coração e alma a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Acredito no projeto, eu gosto de gestão e eu estou aqui à sua disposição, prefeito, a hora que o senhor precisar. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Vanderlei. Deus lhe abençoe. Obrigado pela oportunidade, é uma alegria muito grande estar junto com o amigo. Que a paz de Deus esteja sempre acompanhando o amigo. Conosco.